e a gente não tinha o menor interesse, não havia uma correspondência, a Marisa está aqui de prova. Eu só não concordo com a Alice que tem que ser alguém novo, alguém já que conheça o histórico do IFE, pelo seguinte: esse seria o ideal, que nós conseguíssemos reunir pessoas interessadas em discutir, interessadas em representar, levar o posicionamento do IFE São Paulo a respeito das políticas educacionais. Esse seria o ideal. Entretanto, nós temos que preocupar com a formação do nosso quadro, porque os que estão no sindicato hoje vão sair. Os que fazem parte desses GTs também estão saindo, ou por aposentadoria, ou porque tem outros projetos para si. E esses espaços precisam ser conquistados. Eu acho que entre não mandar ninguém e mandar alguém que não conheça esse histórico, até porque quem está aqui no IFE São Paulo há 5 anos, há 10 anos, não conhece o IFE São Paulo, só conhece a versão que o MEC traz dessas políticas, mas nunca teve contato com uma versão diferente que a gente tem lá no sindicato, por exemplo, de como que essas políticas são implementadas na prática e na realidade de cada campus e de cada região. Então nós também precisamos nos preocupar com a formação desses quadros e quem é que vai nos substituir, sim, né? Então, se é alguém, por exemplo, essa professora Vivian, eu conheço muito pouco, porque afinal de contas ela é nova, ela está em probatório. A única coisa que eu sei dela é que ela trabalhou por 8 anos no MST. Ela é engenheira agrônoma e trabalhava num projeto do MST. Quer dizer, o que eu posso dizer, me parece ser uma pessoa interessada em estar conhecendo, estar discutindo essas realidades, né? Agora, concordo com a plenária, vamos fazer então essa reunião, até que para a gente tire um posicionamento, nem que a gente só tenha tempo de se posicionar, por exemplo, contrário ao integrado que vai ser implementado agora em regime de convênio com a Secretaria da Educação. Se nós só tivermos condições de construir esse posicionamento, é esse posicionamento que ela vai levar para lá, mas ela tem muito mais para trazer para nós também, né? Então, só discordo nesse sentido, mesmo que seja uma pessoa nova, se ela estiver engajada na luta, eu acho que nós deveríamos pensar. O importante é o posicionamento, a vontade que a pessoa tem de aprender. Eu lembro que quando eu entrei no sindicato, eu nunca me imaginava no sindicato. Quando eu fui para Brasília pela primeira vez, eu fui sem conhecer nada. Eu lembro até hoje do Irani, o Irani, a primeira vez que ele chegou em Brasília, as frases que ele falava: Marisa, hoje eu estou engatinhando, um dia eu vou começar a andar, um dia eu vou voar, certo? Então é isso, e as pessoas vão aprendendo. Agora, a disposição para aprender, a gente percebe, não só no discurso, a gente percebe no olhar, certo? Então, na reunião aqui, eu tenho certeza que as pessoas vão ouvir as propostas, certo? De quem quiser ir, e vai perceber no olhar, no tom da voz, a pessoa que quer ir realmente porque quer desempenhar um trabalho, tá? Então, não vamos colocar que a pessoa não possa estar em estágio probatório, porque conhecer o IFE, olha, tem gente que está há 20 anos aqui e não tem ideia do que essa instituição seja. Vem da sua aula, vem, faz seu trabalhinho no escritório, vai embora e não quer mais saber isso aqui. Alguns certo? Então, não vamos entrar em detalhes. Você entendeu? Tudo bem, Alice? Então, isso aqui. Então, essa reunião vai ser chamada com o comando. Seria interessante fazer como se fosse uma atividade. Aí amanhã tira a data para essa atividade. Tem uma proposta, um diferente do Valério, só para. Não é para contrapor. Não é para contrapor a proposta do Valério, é só para otimizar. A proposta que eu estou colocando é que o candidato que está interessado em participar do seminário venha no dia da próxima Assembleia, porque será antes, 2 horas antes para essa reunião, porque aí você une num dia só 2 situações: a presença dela na Assembleia mais a reunião. A reunião que você otimiza, você não faz a quantidade de se deslocar 2 vezes. Um dia e outro para a reunião. Acho que as 2 coisas estão, talvez, colocadas. Tá? E acho que a Maria falou da pessoa que a gente está sugerindo, que é uma candidata de São Roque, trabalhou no MST e tem um contato conosco sobre os erros. Isso eu tenho acordo, tudo bem. Nós temos uma proposta a mais. Este encontro está me incomodando e eu fiquei refletindo. Estou improvisando, não sabia do encontro. Por que ele está me incomodando?
O Sinasef vai organizar um encontro em Manaus, em plena greve. Vai gastar dezenas de milhares de reais para fazer um encontro sobre educação, e nós estamos em greve contra o governo federal durante a greve. Não estou entendendo. É um calendário que foi marcado muito antes de começar a greve. Então, vejam, o Sinasef não tem dinheiro, pelo que eu entendo, nacional, para ter uma assessoria de imprensa coerente. Não tem jornalista. Tem, então é muito ruim o jornalista do Sinasef. Não, eu leio o boletim de greve. Vocês recebem o boletim de greve nacional através do e-mail do sindicato, já leram? O boletim de greve do sindicato do Sinasef é um documento que me dá arrepios quando eu abro o arquivo. Porque a análise que ele tem da greve não é a assessoria de imprensa que produz. Os jornalistas não produzem. É o plantão que produz. Bom, aquilo é de uma pobreza. Nós não ficamos sabendo qual é o percentual da greve em alguma das unidades. Uma entrevista que pode fazer por telefone com as pessoas que estão... Quer dizer, não há dinheiro para produzir material de greve coerente, e em plena greve se mantém um calendário que era uma agenda anterior. Então eu não estou entendendo. A minha opinião é que o Sinasef foi construído para momentos como estes, em que os destinos desta vida profissional nossa estão em jogo, não é isso? Só que por inércia há um calendário que se mantém, e está previsto um encontro que vai ser realizado, apesar da greve, com uma pauta que não tem absolutamente nada com a greve, e vai se gastar, eu imagino, por baixo, 200, 300 mil reais, para poder mandar delegados para Manaus, porque Manaus não é um lugar que se vai facilmente, certo? Mas não se faz um jornal de greve. E por que não se faz jornal de greve? Porque para isso é preciso um jornalista, porque para isso precisa iniciativa, para isso é preciso ter proposta de pauta para o jornal, de fazer entrevista com as secções. Por exemplo, eu estive hoje de manhã no IFE Rio de Janeiro. O IFE, o sindicato do Rio de Janeiro, me convidou, porque sou veterano da rede, queriam que eu apresentasse um informe, uma conferência sobre a história dos IFES. Fiquei 3 horas falando para 50 grevistas durante toda a manhã de hoje. Eles fizeram um investimento na greve. Eles acharam, como tem uma comunidade de muitos professores que estão em estágio probatório, que não conhecem a história da rede, que não conhecem por que existe a polêmica do modelo do Paraná, que não sabem o fracasso que foi o projeto de Fernando Henrique de 10 anos atrás. Então eles queriam fazer uma discussão. Tinha alguém do Sinasef para fazer uma reportagem sobre a experiência do IFE do Rio de Janeiro? Como é que eles conseguiram uma greve de 100% no IFE do Rio de Janeiro? Não. E eles construíram a greve nas últimas 2 semanas, 3 semanas, começaram a greve depois de nós e conseguiram um desempenho na greve muito superior ao nosso. Nós teríamos algo a aprender se fosse socializada a experiência do IFE do Rio de Janeiro. Teríamos, mas para isso era preciso que ela tivesse sido socializada. Para isso é preciso um jornal. Mas por que não há um jornal? Porque não há uma prioridade de investir em jornal, mas depois se gasta 300 mil reais para fazer o Converscote de Manaus em plena greve. Compreendem qual é o problema que está por trás disso? É um problema de concepção sindical que está por trás disso. O que são prioridades? Está errado. Então, eu acho que nós temos que dizer para a Nacional que nós não estamos de acordo com a data do encontro, estando numa situação de greve. Achamos um erro que os sindicatos sejam chamados a gastar 300 mil reais. Nós agora vamos aumentar a cotização dos sócios do sindicato por causa da greve, mas vamos gastar quanto? 10, 12 mil reais para mandar 2 delegados para Manaus. Vocês compreendem as distorções que estão envolvidas nisso? Nós fizemos um ato que é de uma exuberância. Uma pequena delegação de Valentes foi até a região noroeste de São Paulo, no sábado de manhã, exercer uma pressão direta sobre o ministro da Educação. E nós temos um site que tem as fotos e digamos, a divulgação. Mas nós não temos um jornal para distribuir para todos os que estão dando aula nesse momento lá em cima, dizendo, olha, teve 12 pessoas que foram pressionar o ministro da Educação publicamente. Por que nós não temos jornal? Porque nós não temos uma jornalista. Por que nós temos jornalista? Porque nós estamos mandando 2 colegas para Manaus para encontrar o Rio Amazonas. O Rio Amazonas vai continuar lá daqui a 3 meses. O Rio Amazonas não vai sair do lugar. Não há nenhuma emergência para fazer o encontro
de educação do Sinasef em plena greve. Não era melhor gastar os 10 mil reais da viagem e contratar um freelance de um jornalista para a gente ter um boletim de greve com 4.000 exemplares para a gente poder inflamar o estado de espírito dos nossos alunos? Por que nós entregamos para os alunos todos os dias? Vamos falar individualmente, um por um, com os alunos? Isso é completamente impraticável. Como é que nós construímos adesão ao movimento se nós não temos papel impresso defendendo a nossa causa? Nós não fazemos porque não temos recursos, o profissional, o dinheiro. Então, está invertida a lógica. O Sinasef funciona em período de greve como se fosse uma máquina sindical, tem um movimento próprio, um calendário de inércia, que não está articulado com o destino de uma luta que decide se o Sinasef faz sentido. Porque se perdemos estas lutas todas, se passa a FDT, se nós vamos cumprir 32 horas dentro das federais, se precariza tudo, isso se transforma em grande, digamos, um projeto de FATEC rebaixado, que é o que está sendo implantado, e o sindicato é incapaz de construir um movimento poderoso para barrar este movimento, que até agora nós não tivemos dificuldade de falar as coisas. Nós temos dificuldade de ganhar os alunos para irem em algum lugar conosco defender o Instituto. Entre outras coisas, porque nós não temos materiais para agitar junto dos alunos. Então o dinheiro tem que ir para quê? Eu acho que nós temos que dizer para o Sinasef Nacional, não está errado manter o encontro de Manaus, está errado, a discussão educacional é muito importante, mas este não é o momento para fazer. Está errado a forma como funciona o boletim do Sinasef Nacional, que não é um instrumento que serve para o trabalho. As informações do boletim de greve do Sinasef Nacional são de uma pobreza, digamos, quase raquítica. Nós temos que tentar adivinhar o que está acontecendo no resto do país, porque o boletim do Sinasef é um boletim obscuro de informações. Não saiu uma linha sobre a façanha do IFRJ. Uma linha. É a maior greve da história do IFRJ. Da história, nunca houve nada parecido, 100% parado. A Escola Nacional de Química, em todas as 13, 14 unidades descentralizadas, integralmente paradas, professores e servidores. Não saiu um boletim. É só o Rio de Janeiro que aconteceu isso? Não, possivelmente há outras boas notícias que nos entusiasmariam, que nos serviriam para elevar o ânimo, para atrair colegas que estão fora do movimento. Só nós não sabemos, porque o Sinasef não informa. Enquanto isso, faz o Convescote de Manaus. Está errado. Isso foi assunto lá em Brasília, não um seminário, tá? Não um seminário de educação, mas as coisas não são exatamente assim. Tanto que o encontro de aposentados estava marcado para agora, foi desmarcado e foi colocado numa data indefinida. Queriam tirar de agora de setembro e colocar em outubro. Mesmo isso não passou, foi colocado numa data indefinida. Em particular, o seminário de educação é muito importante. Por quê? Porque basicamente ele norteia a eleição que vai ocorrer em novembro. Todas as posições tomadas nesse seminário normalmente vão nortear essa eleição do nosso Congresso em novembro. Em novembro nós vamos eleger a nova diretoria do Sinasef. Eu concordo com você, Maria, eu fiz até algumas críticas lá, coisas que estão faltando na nacional. Porque efetivamente as pessoas que estão lá, elas vão, ficam 15 dias, ficam à disposição do sindicato por 15 dias, trabalhando no mínimo 8 horas por dia, então você pode, vamos dizer assim, cobrar uma certa produção. Certo? Eu conversei particularmente com a jornalista, tá? Ela mostrou todas as dificuldades que ela tem, por isso que eu estou dizendo, ela não é uma má jornalista. Tá? Quem faz o jornal não é ela nesse sentido. Tá? Podemos questionar se existe uma jornalista, por que não deixa ela fazer o jornal, mas isso é para questionar a direção, não a jornalista. Eu posso dizer